Irmãos, Cantares de Salomão 5. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção, você que gosta de acompanhar pela Bíblia, a versão que eu uso é a King James, tá? A versão King James, ela é uma versão mais próxima do original. O rei James da Inglaterra, ele pediu essa tradução, mas ele não quis a tradução que a Igreja Católica tinha. Ele quis a tradução que Lutero tinha feito. Entendeu? Lutero já tinha traduzido para o alemão. Então ele pediu para que tivesse aquela tradução do alemão. Por quê? O rei Henrique VIII, uns anos antes, ele se separou da sua esposa e quis casar de novo. E ele pediu autorização à Igreja Católica. A Igreja Católica não autorizou. É claro, não se podia, né, repudiar a esposa assim e casar de novo. Então, ele foi e se separou da Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. E ele, o rei, era o correspondente ao Papa na Igreja Católica. Vocês entenderam? O rei, ele era chefe de Estado, né, e também chefe religioso daquela nova igreja criada, a Igreja Anglicana. E ela persiste até hoje. E uns anos depois de Henrique VIII, um dos sucessores, que foi o rei James, né, King James, ele pediu uma tradução da Bíblia do alemão, que Lutero já tinha traduzido, né? Lutero foi em 1517 que ele fez a reforma, já tinha traduzido pro alemão. Então ele pediu para que fosse traduzido do alemão pro inglês, naquela versão ali. Ele não quis a versão da Igreja Católica por causa desse problema, dessa cisma, né, que eles tiveram. Deu para entender? Os programas também é cultura, né? É isso aí. Eu amo essa parte histórica que envolve toda a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, Cântico dos Cânticos 5, ou Cantares 5. Adentrei ao meu jardim, minha irmã, minha igual, noiva amada. Colhi minha mirra e meu bálsamo. Comi todo o meu favo de mel. Bebi meu vinho puro e saciei-me de leite. Comei, amigos, bebei o quanto puderem, ó amados. Eu estava quase adormecida. Presta atenção, aqui é a igreja respondendo ao amado. A igreja infiel falando aqui. Mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado. Eis que está batendo a porta. Abre-me a tua porta, ó minha amada, minha irmã, minha igual e muito amada, linda pomba que amo. Vê, a minha cabeça está molhada de orvalho, o meu cabelo repleto do sereno da noite. Aí a noiva responde: já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés? Terei de colocá-los sobre o chão de novo? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra, os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o, contudo, ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram o meu manto. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar. Se encontrardes o meu amado, dizei-lhe que caí enferma de amor. Ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Ó tu, a mais formosa entre todas as mulheres de Israel? Que é o teu amado mais do que outro amado, para que nos obrigues a jurar? Só até aqui.
Senhor, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, ó Pai, e pedimos que a revelação do Senhor venha, Senhor, através da ação do teu Espírito Santo, para que o alimento seja forte, destile mel, para que nós possamos beber desse mel, que é a palavra revelada do Senhor, nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muita coisa filosófica já se falou sobre esse livro maravilhoso. Tem gente que... Eu ouvi uma vez, eu já falei até aqui, uma pessoa dizendo que... Um estudioso, estudioso da palavra, dizendo que era um livro que ele grampeava o Cântico dos Cânticos, porque era um livro pornográfico. Olha, a Bíblia tem um livro pornográfico. Isso é triste de ouvir isso. E também o livro de Apocalipse, porque ele não conseguia entender. Mas tá na cara, uma pessoa que tem esse livro do mais puro amor de Jesus com a igreja fiel, o noivo e a noiva, puro amor, considerar isso aqui fora disso, né, dizer até palavras absurdas como pornografia, é impressionante como essas pessoas não têm discernimento espiritual para poder entender o que o Senhor quer nos dizer aqui. É essa pureza de amor que há entre a igreja fiel e a igreja fiel e Jesus. Aqui acontece um fato muito interessante. Jesus sempre teve muito amor a todos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, né? Então não tem acepção de pessoas aqui, é todo o mundo. Deus derramou um amor profundo. Então aqui era a igreja infiel que na hora de abrir a porta para o amado, né? Eis que estou à porta e bato, se abrires entrarei e cearei contigo. Meu irmão, mas isso tem um tempo determinado. Nós não temos a escolha, tem que ser feita o mais breve possível, o mais rápido possível, para você estar preparado, porque a hora que o noivo volta você não sabe, ninguém sabe, né? Quando Jesus fala ali, nem os anjos do céu sabem, nem o filho, só o pai. Aquele filho ali, né? Jesus ali, homem, Jesus filho de Maria, ele não sabia, né? Mas o Jesus glorificado, né? Jesus filho de Deus, né? Porque quando Isaías fala, ele deixa muito claro que Jesus era 100% homem, né? E 100% Deus, né? Um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, a mesma pessoa, ela não é 50% filho de Deus e 50% filho do homem. Ele é 100%, porque Jesus era diferente, claro. 100% filho de Maria, 100% homem e 100% Deus, numa só pessoa. E ali, esse Jesus glorificado, ele é claro que sabe, porque ele fala, a palavra fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eu já sabia de tudo, né? No princípio era o Verbo, ele estava com Deus, o Verbo era Deus. Através da palavra tudo se fez, através dele tudo se fez, inclusive o projeto, né? O projeto foi feito com ele, então ele sabia de todas as coisas. E aqui é um momento que serve muito de alerta para a igreja infiel. Não é mundo não, tá? A palavra de hoje ela é mais exclusiva para a igreja infiel, que está dentro da igreja sem se definir, tá? Está dentro da igreja sem se definir. Tem pessoas, porque a igreja infiel, meu irmão, ela não está lá fora, ela está dentro da igreja, a igreja infiel, né? Lá dentro, no mesmo culto, estão igreja fiel e igreja infiel. Lá fora é mundo. Então, na situação, quando Jesus voltar, né, e a trombeta soar,
e como num piscar de olhos a igreja for arrebatada, a igreja infiel vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Lembra da parábola das 10 virgens, que para 5 delas faltou o azeite? Pois é, vai acontecer isso aí. A igreja não está preparada. A igreja infiel acha que está preparada, mas não está preparada, né? Ela ela não se previne devidamente, e quando acontecer, ela vai ficar para trás. Jesus fala de muito amor. Essa palavra aqui de Cântico dos Cânticos, escrito por Salomão. Salomão teve grande inspiração do Senhor para escrever aqui uma forma maravilhosa de amor entre Jesus e a igreja, a sua igreja, né? Inclusive a igreja infiel recebe desse grande amor também, só que ela não decide, né? O noivo, Jesus, chega na porta. Eu estou à porta aqui, bato, né? Estou aqui fora, tá? Tem orvalho, né? Minha cabeça já está molhada com o sereno da noite. Abre, ó minha amada, abre a porta. E ela, o que ela responde? O que a igreja preguiçosa responde? O que a igreja infiel responde? Já despi a minha túnica, querido. Terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés? Os irmãos sabem que naquela época era pouca água, né? Então, banho era meio raro. Normalmente se lavava os pés para dormir. Terei de colocá-los sobre o chão de novo? E ela sentiu a presença do noivo, do amado, né? Até que ela resolveu abrir a porta. Mas quando ela abriu a porta, já estava tarde, né? Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou forte. Ela sentia a presença do Senhor Jesus, né? Porque a igreja infiel, meu irmão, ela está lá dentro da igreja, ela canta louvores, ela levanta para glorificar o Senhor, ela ora, mas vai faltar azeite naquela hora principal. Não seja você, né, este a faltar azeite, porque isso é muito sério, é uma decisão de vida ou morte, né? É céu ou inferno. Portanto, seja você também a decidir pelo Senhor. Eis que estou à porta e bato, né? Lá na carta de Laodiceia, lembra? Pois é, aqui a mesma coisa, estou à porta, né? Eu estou batendo, abre. Se você abrir o seu coração, é hora de decidir por Jesus. Se você abrir, né? Certamente ele vai entrar, vai cear com você e você com ele. É interessante que lá em Apocalipse fala de 2 ceias, né? 2 formas de alimentar, porque Jesus aceitou a sua oferta, então ele vai comer dela. Olha, cearei com você e você comigo. Olha, ele está aceitando a sua ceia, a sua oferta, né? Está aceitando a sua oferta, né? E está te entregando a oferta dele, o alimento dele. Alimento forte, alimento de vida eterna, meu irmão. Não perca a oportunidade de você ser parte da igreja fiel, né? Porque a igreja infiel, o que aconteceu com ela? Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido. Irmão, isso aqui vai ser um momento muito triste para muita gente, porque a Bíblia sempre fala, 2 vão estar no campo, um vai ser tirado, outro vai ser deixado, né? É sempre uma proporção muito grande dos que vão ficar. Os que optaram pela filosofia, né? Optaram pela razão. Pois aqueles que abriram seu coração a Jesus, esses vão cear, né, na eternidade. Vão encontrar em Deus uma grande paz, né? Uma grande paz. Deus é a nossa paz aqui, o Senhor é a nossa paz aqui. Agora vocês imaginem o que tem de paz nos esperando na eternidade. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci, porque ele se fora. Pois a igreja infiel quase vai desfalecer, né? Vai quase morrer de tanto remorso, de tristeza, de ter ouvido falar
ter tido a oportunidade e ter deixado para depois. Porque muita gente, meu irmão, não rejeita não, né? Não rejeita não, só deixa para depois. E esse deixar depois é o mesmo que rejeitar, no final das contas, né? Porque aceitar tem a hora certa para abrir o coração e aceitar. Aí olha só mais o que aconteceu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda, aqueles que vivem guardando, né, a igreja, as igrejas, vivem falando mal, né, fazendo rondas pela cidade, criticando os crentes. Ali aquele bobo com a Bíblia debaixo do braço. Ah, eu já ouvi falar que esse Jesus vai voltar tem tanto tempo e nunca voltou. Não é isso que a gente ouve? Pois é, pois esses guardas fazendo essa ronda, né, vão agredir física e assim, principalmente espiritualmente, né, a esses que ficarem, a esses da igreja infiel, que por um grande vacilo perderam a oportunidade, né? Feriram-me e arrancaram meu manto. Pois é, o meu amado. Aí as pessoas ainda falam assim: ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Meu irmão, toda a diferença. Aquele que morreu por você na cruz, homem, é o nosso Salvador. Ele não é igual a qualquer outro homem, não. Ah, ele é muito diferente. É Jesus, né? Toda a diferença. Yeshua é salvação em hebraico. Ah, Yeshua é salvação. O meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000 homens. Pois esse é o Jesus. A sua cabeça é como o ouro mais refinado. O ouro fala da soberania de Deus, do poder de Deus. Pois esse é o Jesus que nós precisamos aceitar hoje, abrir o coração e aceitar hoje, porque os dias estão passando, né? Jesus está voltando, tá? Se decida, porque se aqui nós encontramos paz no Deus das nossas vidas, no Deus que um dia abrimos o coração para Ele, imaginem o que nos espera na eternidade, né? Onde não nossos olhos terão todas as lágrimas enxugadas, não haverá dor, nem pranto, nem ranger de dentes. Agora o outro lugar é terrível, né? O outro lugar, Apocalipse 20 fala: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu irmão, tem muita oportunidade para você aceitar, né, a esse Jesus maravilhoso. Muita oportunidade. Há quanto tempo você está se esquivando de tomar essa decisão? Pois é, Jesus está voltando. A gente vê que todos os acontecimentos, todos os sinais estão muito evidentes da volta de Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa tarde. Decida-se hoje, procure uma igreja séria, peça para orar com você, né, e confesse verdadeiramente Jesus como o único e suficiente Salvador. Em ti eu encontro, ó Deus, toda paz. Vamos ouvir esse louvor.